Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Vida me surpreenda, maravilhosa Beth Russo vindo aqui hoje conversar com vocês para comentar um pouco sobre Tony Robbins, sobre mudanças, sobre como a gente pode realmente trazer mudanças práticas para a nossa vida, apenas com as nossas mudanças de mentalidade e de outras questões da neurociência, estratégias de PNL, etc. Eu tive a sorte, sincronicidade, enfim, que você também pode ter. Fica a dica, você entra aí no canal do YouTube do Tony Robbins, está disponível, tem o evento dele online, tá lá disponível os vídeos, etc. E eu tive a chance de assistir e me lembrar de muitos aprendizados que eu já tive com o Tony Robbins, porque eu participei de um dos eventos dele presencialmente. É uma mudança de vida, gente, é uma experiência. Só assistir os vídeos dele, eu acho que não traz a dimensão do que é a força de estar presente num evento dele, vivenciando tudo, fazendo todas as técnicas, etc. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho um pouco assim de preguiça, sabe? Sabe aquelas coisas assim de coach, né? Que você tem que pular, você tem que estar feliz, preguiça, né? Mas com ele eu pulei, dancei e fiz tudo que tinha que fazer durante todo o evento dele, assim, sem ficar cansada. Realmente não vi o tempo passar. E esse evento online foi como lembrar, assim, muito dessa experiência, né? E me trouxe de volta alguns aprendizados muito interessantes que eu quero conversar com vocês, né? O Tony Robbins nos lembra que o nosso estado emocional, ele é controlado pela nossa fisiologia. Ou seja, se você, vamos dizer que eu fosse uma pessoa ansiosa. Como é que uma pessoa ansiosa fala? Uma pessoa ansiosa, ela fala assim, porque ela tá com muita ansiedade, porque o mundo tá acabando, porque a respiração se torna uma respiração extremamente superficial, não é verdade? A pessoa fala rápido, a pessoa fala 1001 palavras por minuto, porque afinal de contas os pensamentos são acelerados, e a pessoa não consegue, porque a pessoa se fala, porque a pessoa se mexe, porque a pessoa é assim. Isso é ansiedade. E o que isso tem? Como é que é? Olha que os marcadores que tem de ansiedade quando você está tendo o estado emocional de ansiedade. Você não é uma pessoa ansiosa. Você está vivendo, literalmente, com todo o seu corpo em um estado emocional. Isso é muito importante, você ter essa noção de que você está num estado emocional. Se você está num estado emocional, pode ser construído como uma casa, você pode também destruir um estado emocional que é sem sentido para você naquele momento. Então você prestou atenção como é que estava a minha respiração, quantas palavras eu estava falando por minuto, como é que era a cadência da minha voz. Você prestou atenção como era a maneira como eu estava gesticulando? Isso tudo é como é o estado emocional de ansiedade. Talvez para algumas pessoas varie de uma maneira ou de outra, pouco importa. O que importa é que existe uma configuração. É como se fosse a arquitetura, entende? De uma casa, o estado emocional da ansiedade. Agora pensa o seguinte, o que está por trás dessa arquitetura emocional é um medo. E da onde vem isso, tá? Lembra aquilo que eu falo para vocês sempre. Nós vamos juntar vários conhecimentos aqui. Se você é novo aqui no canal, assiste vários dos vídeos antigos, porque eu explico muitas das coisas que eu vou falar agora nesses vídeos antigos. E aí você vai juntar esse quebra-cabeça de uma maneira ainda mais lúdica, que faça mais sentido para você, tá ok? Então vamos lá. Lembra que quando você é criança, você está na barriga da sua mãe, se você repetidamente você experimenta um determinado estado emocional, seja de medo, seja de hipervigilância, por exemplo, você estava com medo de apanhar, você estava com medo de que os seus pais começassem a brigar, ou você estava com medo de que gritassem com você, ou que chamassem você de XYZ coisas, que você cria um estado emocional, certo? Talvez seja de raiva, angústia, humilhação, traição, pouco importa. Vamos resumir tudo isso em uma única palavra, um único símbolo, ok? Medo, ok? Medo que se manifesta da maneira como vier para você, da memória que vier para você, ok? Beleza.
quando você vivencia repetidamente o mesmo estado emocional, as mesmas experiências, é como se você estivesse condicionando o seu cérebro. Sabe quando você treina um cachorro, sabe? Você treina o cachorrinho para ir buscar a bolinha, você treina o cachorro para ficar sentado quando tem que ficar sentado, para ficar quietinho quando tem que ficar quietinho, para correr quando tem que correr. Você está condicionando? Então, é a mesma coisa com você quando você está vivenciando determinadas emoções de maneira repetitiva. O seu cérebro, vou explicar uma coisa para vocês. Você acha que você é preguiçoso, preguiçosa? Isso é mentira, o seu cérebro é muito mais, tá? O seu cérebro, ele ama economizar energia. O seu cérebro, por exemplo, por que você fala a sua língua nativa com muito mais facilidade, talvez, do que você falaria alguma outra língua? Por quê? Porque o seu cérebro, ele gosta de economizar energia. Então, neurônios que disparam juntos, trabalham juntos, ficam cada vez mais juntos. Ou seja, o seu cérebro, quando ele tem que repetir uma determinada ação, um determinado comportamento, uma determinada fisiologia, ele vai encurtando cada vez mais aquele caminho dentro do seu cérebro até que aquilo fique praticamente grudado, entendeu? Então, olha aí, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então tá, vamos lá. Você repetidamente sentiu medo, ok? Então, repetidamente, o seu corpo teve uma determinada resposta, tá? Talvez tenha se encolhido para, né, se proteger, talvez tenha ficado em hipervigilância, prestando atenção em tudo, todos ao mesmo tempo, né? Que tem até pessoas que estudam trauma a fundo e eles falam que existe até diferenças no tamanho dos olhos das pessoas que passam por trauma complexo, por exemplo, por conta dessa questão que fica grudada no corpo. Seu corpo está ali falando para você, ok? Então vamos lá. Você teve todas essas experiências, você acabou condicionado a sentir o medo. Portanto, o seu corpo, ele fica de uma determinada maneira que responde a essa emoção do externo, ok? E porque é repetitivo, o que acontece? Ele vira o neurônio A para o B, que antes era para resposta ao medo, era 30 km de distância. Estou dando um exemplo estúpido, tá? 30 km de distância, porque começou a ser todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Olha ali, são vizinhos de porta, ok? Ou seja, os seus neurônios, eles têm a reação do medo ali ativada o tempo todo. Tá fazendo sentido? Portanto, a sua postura já se acostuma a ser uma postura de medo, de proteção ao externo, constantemente. E porque a sua fisiologia está ali configurada, programada, ajustada para proteção contra o medo, o que acontece? O seu corpo continua perpetuando no seu emocional aquilo que ele está experimentando. Então, se na sua fisiologia você está numa fisiologia de medo constantemente, o que acontece? Você vai continuar vivendo no estado emocional de medo. Então, volta pro exemplo da ansiedade. Que a pessoa fala rápido e fala assim e não respira. O que acontece? Isso é um comportamento aprendido, condicionado. Ou seja, a pessoa se acostuma, se condiciona a estar nesse estado emocional da ansiedade, que faz com que a pessoa não respire profundamente, que faz com que a pessoa fique falando 1000 palavras por segundo, tendo pensamentos que não param, etc. Isso não é culpa da pessoa, longe de ser culpa da pessoa, é simplesmente um condicionamento. Tá fazendo sentido? Então, como é que a gente faz para mudar de estado emocional? Assim, de uma maneira simples. Você muda a sua fisiologia, lembra? É a arquitetura de uma casa. Você muda a arquitetura da casa, você vai ter uma outra casa. Se você tinha um projeto de um apartamento de 2 quartos, se você muda para um chalé de 1 andar, é completamente diferente a estrutura. E, portanto, a resposta emocional, o estado emocional é outro. Portanto, quando se está vivenciando nesse estado de medo constante, se você começa a respirar mais fundo e você começa
a falar mais devagar. Você começa a fazer pausas, a se permitir, a estar onde você está. Olha como é diferente. Olha o estado emocional, olha a arquitetura emocional, como é diferente. Ou seja, quando nós queremos mudar um estado emocional de ansiedade para paz e tranquilidade, ou nós queremos quebrar o hábito de ser a pessoa que nós achamos que nós éramos, se eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa, para quebrar isso, para quebrar os neurônios que agora são vizinhos de porta, eu preciso iniciar um novo comportamento e reforçar aquele comportamento. Imagina o seguinte, você passou, talvez, tranquilamente, uns 30 anos da sua vida, 20 anos, 30, 40, 50 anos da sua vida, treinando o comportamento de ser uma pessoa que fala assim e tá um pensamento acelerado, tá? Agora, vamos lá, os próximos 30 anos, nós vamos fazer o contrário. Você vai ser uma pessoa que vai respirar fundo, uma pessoa que vai falar com calma. Você quebra a fisiologia da casa, daquela arquitetura, você quebra a estrutura, os fundamentos daquela casa, pronto. Você quebra o estado emocional. E olha como o estado emocional ele é importante, né? Ele é muito importante, porque através ele é a chave para você fazer grandes mudanças na sua vida. Sem o estado emocional correto, adequado, alinhado, você não abre nenhuma porta da sua vida é aberta. Vou explicar uma coisa para vocês, que inclusive foi muito bom lembrar desse evento e que fez muito sentido para mim, que eu trago agora para vocês com ainda mais impressões, né? Que é, já percebeu que às vezes a gente se pega em estados repetitivos, sabe, assim, em situações repetitivas na nossa vida? E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quero emagrecer. Aí eu acho que se eu tiver a estratégia certa, ou seja, a dieta certa, o exercício certo, a maneira certa o horário certo de comer, a maneira certa de se vestir, sei lá o quê. Eu acho que se eu tiver a estratégia certa, eu, né, que tô aqui com o arquétipo da Cleópatra, maior estratégia que se tem para tudo, é uma estrategista. Com certeza, só a estratégia é inútil para te fazer chegar onde você realmente deseja fazer, você realmente emagrecer, se é isso que você deseja. Ou se você quer aprender uma nova língua. Adianta você dizer, não, agora eu vou ter a estratégia eu vou baixar o Duolingo, eu vou ler livros, ou eu vou ver vídeos em inglês, eu vou fazer aulas de conversação em inglês. Adianta só a estratégia? Só isso adianta? Talvez você vá fazer um dia, talvez você vá fazer 2, talvez uma semana. A segunda semana já vai faltar um dia, aí falta outro. E aí quando vê, você desistiu no meio do caminho. Por quê? Porque só a estratégia é inútil para levar você aonde você deseja. Não é a chave. Lembra que essa não é a chave? Pois é. Aí existe o segundo ponto que as pessoas geralmente elas erram também quando elas desejam fazer as mudanças de vida. Que elas acham que só ter vontade é o suficiente, mas aí elas se contam toda uma história. Elas se contam a história de que elas não podem fazer, ou que elas não vão emagrecer, ou que elas não vão fazer a aula de inglês, matemática, ou sei lá qual é a grande mudança que a pessoa deseja, porque naquele dia não dá, porque não tem dinheiro, porque não tem não sei o quê, porque a minha genética não ajuda, porque não sei o quê, pipipi. Toda vez que você tenta ajudar uma pessoa, por exemplo, às vezes, que não te pediu ajuda, ou que te pediu ajuda, mas que você deu a solução
e a pessoa começa a te responder com uma história, você sabe que a pessoa não quer fazer. A pessoa não tá afim de fazer. Porque a história ainda é muito forte. Lembra que tudo é história que você se conta? Se você tem uma estratégia boa e você tem uma história boa, por exemplo, eu tenho uma história, eu quero mudar porque, poxa, é muito bom para minha saúde, para quando eu ficar mais velho, mais velha, para os meus filhos estarem comigo e me verem saudável e tal. Uma história boa, é uma história boa, uma história maravilhosa, mas só isso funciona? Não funciona. Geralmente as pessoas usam a história que elas se contam para permanecerem exatamente aonde elas estão. As histórias, elas são maravilhosas. Uma história pode tirar uma pessoa do ponto A para o ponto B, com certeza. Mas uma história e uma estratégia só são realmente potentes quando eles se aliam com o que eu falei para vocês, que é a chave de tudo, que é o seu estado emocional. Uma pessoa que realmente... Vocês já tiveram, por exemplo... Ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Que é... Você tá num relacionamento que tá na boca, né? Tá assim... Não. E você vai levando. Vai empurrando. Tá. Você tem a estratégia de que seria daqui a pouco se divorciar dessa pessoa, se separar dessa pessoa. Aí você vai levando, vai empurrando. Porque afinal de contas... Tá ali, você se conta a história de que, porque é a mãe dos meus filhos, porque não sei o quê, porque é a pessoa, tá. Você se conta uma história. Mas chega um dia, é aquele dia que você diz, nem um dia a mais do lado dessa pessoa. E aí você simplesmente, do dia pra noite, termina, vai lá, já faz isso, já faz aquilo, tá, muda a vida, nananana, muda toda a vida completamente. Por quê? Porque você teve o estado emocional específico que precisava para você dar aquele salto de consciência, para você fazer essa mudança de vida. Sem a emoção, gente, emoção, emovere, que é entrar em movimento. Sem a emoção, de nada adianta, gente. De nada adianta. Porque, afinal de contas, você pode ter a melhor estratégia do mundo, a melhor história do mundo, mas se você não entrar no estado de que nem um dia a mais eu fico nesse lugar, nesse emprego, nessa relação, nessa situação, se você não chega nesse ponto, que é um ponto da virada, todo mundo tem um ponto de virada, gente. Todo mundo tem. Algumas pessoas têm um ponto de virada só quando estão realmente no fundo do ofurô de cocô, que já não tem mais para onde cavar, já não conseguem mais. Outras pessoas têm o ponto da virada, que eu acho maravilhoso, quando é para uma coisa boa, entendeu? Que é, tipo assim, a pessoa tá numa situação tão boa, já tá tão querendo algo melhor ainda, que a pessoa simplesmente se impulsiona e vai. E você tem que entender qual é o seu ponto de virada para você poder gerenciar o seu estado emocional, para que aí a sua história e a sua estratégia possam realmente te impulsionar para atravessar aquela porta. A chave de tudo é o estado emocional. Por isso que eu fiz o exemplo da questão da ansiedade, como você faz para corrigir o seu estado emocional fisiologicamente, para que você já viva sem essa ansiedade, porque é uma estrutura. Gente, todo estado emocional é uma casa, é o projeto de uma casa. Você quer ser uma pessoa, você quer estar num estado emocional de gratidão, de abundância, de alegria, de etc. Você precisa fazer uma mudança na sua fisiologia. Mas tô num dia ruim, tô num dia que tá, puxa vida, bom, vocês querem falar isso pra mim, que tô aqui, que todo dia tá cinza? Faz sei lá quantas semanas que tá só cinza esse céu, não muda de cor, acabaram os lápis de cor lá, não tem outro. Vocês querem falar isso pra mim? Eu entendo como é que é desafiador. É sim, tem uns dias que a gente, puxa vida, da onde é que eu vou te... Do que essa louca tá falando? E tem que mudar o estado emocional. Como é que eu vou fazer isso? Vou tirar da onde?
Passar alegria no crédito? Não tem. Então, ainda assim, você tem como criar isso. Fake it until you make it. Faz de conta até você começar a sentir. Existem estratégias, como por exemplo, você coloca... Pena que eu não tenho aqui. Você coloca um lápis aqui e você fica 2 minutos. O seu cérebro, porque você está com os músculos como se você estivesse sorrindo, são ativados depois de 2 minutos que você faz isso por muito tempo. O seu cérebro entende que você está feliz e ele começa a liberar os hormônios da felicidade e você começa a sentir a felicidade mesmo. Você faz uma mudança na sua fisiologia, você fica na postura lá da Mulher Maravilha, do Batman, do Super-Homem, eu não sei qual é o herói que você vai usar. Mas faz essa postura por 2 minutos. Isso já muda a sua fisiologia, isso muda a sua bioquímica. E com isso você consegue estar num estado emocional melhor para lidar com o céu cinza, que falta lápis de cor lá nas mãos do universo, lá para pintar o céu de outra cor. Quando tá nesses dias, você tem que fazer umas coisas para você ficar mais uhul. Senão você começa a brigar com a parede, gente. Você briga com a sombra. E lembra aquilo que eu falo sempre? Que infinitas possibilidades para cima funciona tanto quanto para baixo? Se você quiser cavar, olha, você consegue uma retroescavadeira para descer até não sei aonde. É a mesma coisa, gente. É mudar, fazer uma escolha de você estar num estado emocional mais elevado. E lembra, é sempre importante a gente lembrar. O estado emocional, ele é também criado, alimentado pelas coisas que você se nutre. Ah, tá falando de comida agora, bonita. Não. Comida não é só aquilo que você coloca dentro da sua boca, você mastiga e você engole. Isso não é a única coisa que alimenta o seu estado emocional. É aquilo que você escuta, é aquilo que você enxerga, é aquilo que você se nutre em todos os sentidos. Então, preste atenção como você está usando o seu tempo e o que você está escolhendo escutar. Tem umas músicas, por exemplo, né, que tem aquela Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quanto mais você canta isso, e olha, o cantar, a música, é entrar em estado de hipnose, gente. Você entra em estado alterado e aquilo vai programando o seu cérebro. E aí quando vê, você tá lá. Vida leva eu, sabe? Tem que prestar muita atenção no que você tá escutando, no que você tá vendo, o que você tá experimentando. A sua casa, como é que ela é? Que coisas tem na sua casa? O que você enxerga no seu cotidiano? Porque tudo isso está nutrindo a sua alma. É por isso que eu sei que talvez vocês já saibam disso, mas enfim, por isso que você nutrir a sua alma, você fazer o exercício de assistir vídeos que ensinam coisas, que transformam você, que trazem conhecimento, ou você ouvir músicas, por exemplo, música clássica, por exemplo, é uma das que mais eleva o nosso estado de consciência, ou você escutar músicas que têm mensagens positivas, tudo isso vai nutrindo a sua alma, porque o seu inconsciente vai tirar dali para continuar criando o seu Matrix aqui fora, entendeu? Muitas vezes, quando a gente sai do estado de presença, o que acontece? Quando você entra nesse estado em que você está pensando muito, sabe? Você está naquele diálogo interno, ou se você não tem diálogo na sua cabeça, que existem pessoas que não têm diálogo interno, elas têm imagens que ficam passando, né? Quando você tá nessa coisa de imagem, ou o diálogo, aquela tagarela que não para na sua cabeça, você está saindo do seu estado de presença. Quando você entra nesse estado dessa coisa que não para dentro da sua cabeça, não é você que está colapsando a sua função de onda, é o seu subconsciente e todo o conteúdo do seu subconsciente. Portanto, preste atenção no que você está colocando de subsídio, né, substrato para a terra fértil do seu subconsciente. Porque num momento em que você estiver distraído, é isso que vai florescer dentro da sua mente. Preste atenção nisso. E preste atenção quando você começar a entrar nesse estado, que talvez seja um estado menos favorável para você, menos que te leva a ter resultados mais não tão positivos, resultados mais que te levam para do nada para lugar nenhum, sabe? Preste atenção nisso.
E mude na hora, faça uma escolha consciente. Nossa, tô vendo que tô aqui, tô começando a ficar para baixo, tal. Vou fazer a escolha de dar um salto. Vou fazer a escolha de ficar num estado mais elevado. Se você desejar, se você sentir, eu acho que não, nesse momento eu acho que é importante eu me interiorizar um pouquinho, ok? Beleza, sente aquilo por um tempo, analisa, dá pra você, por exemplo, vou me dar um dia pra eu ficar triste, por exemplo, você quer ficar triste, então tá, escolhe. Vou ficar 24 horas triste. Mas sente tudo, tá? Sente tudo, esgota aquela emoção, tal. Depois você faz a escolha consciente. Agora eu vou sentir alegria. E você vai começar a fazer o negócio que eu falei, né? De botar aqui, ficar com os dentes, ou botar a pose, ou você vai escutar uma música, que vai dançar. Ah, não quero dançar, dança, tá? Dança, ok? Entre em um estado diferente. Mexa, faça a sua fisiologia estar em outro estado. Assim você quebra, lembra? É uma arquitetura, é uma casa. Você destrói aquele estado emocional e você constrói uma nova casa mais bonita, maravilhosa, com, sei lá, 3, 4, 5 andares, com uma vista bonita, com, sei lá, perto da praia, com, deixa eu ver, varanda, com o que você quiser, entendeu? Coloque flores, coloque rosas maravilhosas à frente de árvores, com frutas e tudo mais, mas um outro estado emocional. Isso é uma escolha que está na sua mão. A sua fisiologia, quem controla é você. Então escolha fazer isso. E escolha isso a partir de agora, porque você pode fazer isso. E se você deseja já ir fazendo essa mudança no seu subconsciente em paralelo com isso, lembra que tem o detox de crenças limitantes. Fica o convite se você desejar. Tá com uma condição bem bacana. E é isso, gente. São 7 semanas para você transformar a sua vida, como mudou a minha e de outras pessoas também que participaram. Acho que vale bastante a pena. E sempre que a gente muda o nosso conteúdo do nosso subconsciente, a gente sempre se transforma de uma maneira muito forte, né? Mas é isso, gente. Estou aqui neste momento transmitindo para vocês todos esses conhecimentos, né? Que foi muito legal, assim, escutar as coisas que o Tony Robbins ia falando e conectando com várias outras informações e montando esse quebra-cabeça, porque eu acredito que a gente está sempre em expansão. E especialmente quando a gente se dá a oportunidade de juntar ainda mais peças e de transformar na sua vida de verdade, porque a gente está nesse caminho, sabe? Fazer essa escolha consciente de transformar na sua vida. E mais importante ainda, poder compartilhar com vocês. Para mim é sempre um presente, né? É isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para você, se puder, deixa um coraçãozinho, isso é bom. Encher de amor esse YouTube, né? Love. Deixando mensagens subliminares, love. E é sempre bom poder aprender aqui com vocês, tá bom? Eu estou pensando, e se fizer sentido para vocês, deixem aí nos comentários também, de fazer, por exemplo, assim, um atendimento a cada 15 dias, assim, um mês, ou uma vez por mês, em grupo, para uma determinada temática. E aí, com isso, porque eu sei que às vezes tem pessoas que desejam fazer transformações, desejam, às vezes, até vir ser atendidas comigo, mas não é um caso para PNL especificamente. E eu percebo que, às vezes, um atendimento em grupo, da gente trabalhar juntos, assim, focados em uma determinada questão, pode trazer uns resultados bem interessantes. Então, se vocês tiverem interesse, se vocês acharem uma ideia legal, vocês me avisam aqui nos comentários, que a gente pode organizar isso. De repente aí já começamos, né, esse ano de Júpiter, que vai estar um ano que vai expandir tudo aquilo que a gente colocar a nossa energia. Quem sabe agora é o seu momento, é o nosso momento. Vamos expandir junto? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se puder, deixa aí nos comentários aí o que você achou, o que trouxe para você de insights, quais são os seus insights, como você transforma a sua fisiologia para transformar o seu estado emocional. É isso, gente. Um beijo, um ótimo dia para você e até a próxima.